Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e estamos começando mais um episódio aí da série Artigos da Comunidade. Eu sou o Conrado e hoje nós vamos falar um pouco sobre Crow, sobre o que o criador do Python pensa sobre diversidade e também sobre o WebAssembly. E vamos começar com um assunto que eu gosto bastante, a gente aborda bastante aqui nos vídeos da BrasilJS, que é sobre WebAssembly. Mas esse é um artigo assim, ó, excelente, daqueles artigos que a gente tem que parar e ler com calma, muito bem escrito e o principal é um caso real de uso, né, dentro do eBay, então que é um grande e-commerce, é um case real e mundial, falando sobre como que eles utilizaram o WebAssembly. E o que eu achei mais legal que eles falam é que quando nasceu o WebAssembly, rolou um buzz, ainda rola até hoje, né? Um buzz, vamos utilizar o WebAssembly porque é muito legal. E aí a gente até já falou várias vezes sobre isso, né? De que não basta utilizar algo só porque é legal, né? E aqui nesse artigo do eBay, a primeira parte, né, a introdução, eles falam muito sobre isso. Eles gostariam muito de utilizar, queriam explorar a tecnologia, mas não tinham encontrado ainda um caso real de uso. Até que um dia eles pensaram, eles tinham uma parte da aplicação lá mobile para iOS e para Android que fazia a leitura de um código de barra. Mas eles não tinham a versão web era muito ruim, atingia ali 10, 20% só da necessidade do que eles queriam e não fazia a leitura corretamente. Então eles pensaram, acho que o WebAssembly vai se encaixar ali. Eles comentam que eles tinham feito um programa em C++, era um programa muito bom, que eles colocaram dentro da aplicação Android e iOS, depois acabaram utilizando algumas funções nativas ali de cada sistema operacional, mas a base ainda era esse software em C++ que eles fizeram. Então, obviamente, eles pensaram, bom, vamos converter esse código C++ para WebAssembly e fazer funcionar na web. Não vou falar mais detalhes aqui, acho que eu falei aí uns 20% do artigo, mas eu acho que o resumo não foi bem assim também, né? Eles não conseguiram de cara simplesmente converter um software C++ e colocar na web. Mas o processo e todo o storyline que eles fizeram nesse artigo é muito bom, mostrando todo o aprendizado que todo o time lá do eBay teve, né? E no final das contas eles conseguiram fazer uma solução que eu achei até incrível, assim, que eles fizeram uma solução onde utilizava partes de cada solução. Então sim, eles converteram o software C++ para WebAssembly, mas também utilizaram uma parte de JavaScript nativa que eles já tinham, utilizaram uma outra lib C++, converteram para WebAssembly para conseguir fazer com que o negócio realmente funcionasse ali no browser. O que eu achei bacana desse artigo é que ele fala detalhadamente como é que foi o processo da escolha de usar a tecnologia ou de usar aquelas tecnologias, e ele é bem detalhado, fala um passo a passo dos percalços, do que eles tentaram, o que deu certo e o que não deu, né? Então um artigo que vale bem a pena ler, assim, para você que... tanto para quem já está na área há algum tempo, quanto para quem está começando, para servir como incentivo também, para ver também que grandes empresas também passam, às vezes, pelos mesmos problemas que a gente passa no nosso dia a dia. Então vamos falar um pouquinho de Crow aqui, né? Na verdade, um pouco sobre a história do Crow. Esse na verdade, é um artigo, não sei como chamar direito, mas na verdade é uma resposta do Daniel Stemberg a uma pergunta que foi postada no Stack Overflow, né? Onde a pessoa questionava qual era o incentivo de alguém que criou uma biblioteca tão grandiosa, que hoje é uma das maiores referências assim, em transferência na web assim, de dados. Qual seria o incentivo para a pessoa que criou manter esse projeto, já que não ganha nada por isso, né? Então o Daniel Stemmer ele pega e ele responde com um histórico de todo o trabalho dele no projeto, né? E do quanto ele já se alimentou da comunidade para fazer no seu trabalho, para fazer os seus projetos, os projetos que ele estava envolvido, e como era o tamanho da vontade, né, dele de devolver isso para a comunidade. Então a escrita do Crow seria um tributo, né, ou tipo a entrega dele para a comunidade de uma coisa importante, que ele julgava importante, realmente foi, né. E outra coisa que ele fala, porque ele diz que já foi questionado em vender, né, em transformar isso num produto e vender para empresas, e ele disse que ele nunca faria isso, principalmente porque o Crow, né, desculpa, o Crow ele só é do tamanho que é e só tem a importância que tem porque ele foi feito por toda a comunidade, ele nunca conseguiria fazer isso sozinho, né? É muito bacana assim, esse relato dele.
É muito legal e eu acho que essa é a essência do open source, assim, a gente consegue ver nesse texto dele, né? Eu também achei muito legal e uma coisa que me chamou a atenção até, não sei se tu pensou nisso, Conrado, mas é que o curl é uma coisa que eu nem penso muito, assim, quando eu lendo a resposta dele ali, aí que eu parei para me dar conta de que, não, peraí, o curl ele é uma biblioteca, sim, só que foi criado por alguém, por uma pessoa, né? Porque ele tá tão onipresente, acho que ele é mais onipresente do que o próprio Linux, do que, sei lá, do que Apache, outros projetos assim que a gente sempre ouve falar. Mas o curl, ele tá ali, né? Existem, sei lá, centenas de milhares de bibliotecas que funcionam em cima, né? Os sistemas operacionais já vêm com o curl, então, lendo é que eu percebi, não, peraí, existe uma pessoa que criou o curl, é um projeto que tem lá 200, 300 colaboradores e tem essa história tão legal, é um projeto aí de 20, 25 anos mais ou menos. E para quem está interessado no mundo open source, ou para quem quer levar para a empresa, né? Às vezes explicar open source é difícil, né? Eu acho que esse texto dele mostra exatamente o que é software open source. É interessante que tu falou isso da questão de a gente nem lembrar, né? Porque, trazendo um pouco de filosofia aqui, mas diz que o que é essencial para a gente não enxerga, né? O essencial é invisível aos olhos, assim. Então, tem tanta coisa que a gente precisa e que a gente não... nem se dá conta que a gente usa, mas com certeza se nos faltar aquilo ali a gente vai dar importância, né? Então o curl é uma dessas coisas. E o ano é 2019 e tem muita gente que ainda acha que diversidade não é algo importante e que não deve ser discutido em ambiente de tecnologia, eventos, mas espera lá, vamos olhar, né? Vamos ver o mundo e ver o que outras pessoas estão falando sobre isso. Então a gente traz aqui um artigo essa semana muito legal, que é simplesmente o cara que criou lá o Python, né? A linguagem Python. E a gente linkou aqui o artigo, né? Tem toda a descrição lá, a transcrição, que na verdade isso aqui é uma entrevista de mais de 1 hora dele, né? Tem o vídeo lá disponível no YouTube, onde ele fala sobre vários assuntos, e um dos assuntos que ele fala é sobre a importância de diversidade, e que ele leva isso muito a sério, né? E que ele vem fazendo ações como código de conduta e outras coisas dentro da linguagem Python, e que isso tem funcionado e é uma coisa que ele acredita. Então eu acho que vale a pena dar pelo menos uma lida. Para quem não concorda com isso ou quer entender mais, vale dar uma lida no artigo e ver o vídeo também, né? O que uma pessoa aí tão influente no mundo da programação pensa. Acho que a gente tem que expandir um pouquinho mais para tentar entender aí todos os lados. Às vezes a gente acha que é uma questão menor, assim, porque a gente não está vivendo aquele problema, mas a gente sabe que muitas pessoas que são de grupos que não são tão acolhidos, assim, pela sociedade num plano maior, assim, passam por esse tipo de questão. Eu acho interessante que no artigo ele fala, ou na entrevista ele se diz preocupado, assim, com pouca quantidade de commits, né, de códigos aprovados que vieram de mulheres, entendeu? Então, aí ele começa a se questionar sobre isso, né? Será que às vezes quem aprova não está olhando também o gênero da pessoa para aprovar, né? Então é bem legal o artigo, assim, bem interessante, assim, de tu poder pensar essa questão, né? Que é uma questão que está em todas as coisas que a gente se relaciona, todo mundo, e também está aqui na tecnologia, né? Então a gente tem que também abordá-la. Então tá, pessoal, se você está gostando aqui do nosso conteúdo, aqui do canal, não esqueça de se inscrever, que é muito importante pra gente, divulgar para os amigos que também você acha que possa gostar do nosso conteúdo, e além disso, clicar no sininho para você receber as notificações de quando sai vídeo novo. E acessem lá a loja da BrasilJS, tem bastante produtos lá. Para quem está comprando o ingresso, tem desconto na hora de compra de produtos, então isso é muito legal. E também segue a BrasilJS aí das redes sociais, que a gente está presente em todas, sempre levando conteúdo. O próximo artigo é um artigo do Scalable Front-End, na verdade o episódio 3, né, onde ele trata da camada de estado da aplicação. Esse é o terceiro artigo de uma série, né, que eles estão fazendo sobre front-end escalável, né? O primeiro falou sobre arquitetura, o segundo falou sobre padrões comuns para ser usado no seu projeto, e esse ele vai tratar justamente da camada de estado, que nada mais é que a persistência dos dados dentro daquele objeto, daquele projeto ali que você está trabalhando, né? Então, é um artigo bem interessante porque ele mostra as soluções que ele decidiu abordar para tratar disso, né? Então,
vale muito a pena ler para ficar por dentro, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, porque o artigo é bem rico, assim, e você pode, por sua conta própria, assim, lê-lo e tirar suas conclusões, assim. Não sei o que tu achou desse artigo, Chico? Eu acho legal essa camada de estado, assim, agora com React, Vue e outras bibliotecas, assim, eles trouxeram também algumas outras bibliotecas que ajudam a fazer esse gerenciamento de estado, assim. Eu particularmente, assim, principalmente quando se fala de Redux e outras coisas semelhantes, assim, eu acho que adiciona uma camada de complexidade muito maior do que se deveria ali. Eu entendo que a longo prazo e num software escalável, a gente precisa mesmo se defender, assim, né? Com algumas tecnologias que nos ajudem. Particularmente, eu acho que é muito complexo. Eu acho uma camada de complexidade, assim, dependendo da aplicação desnecessária. Mas vale sim dar uma olhada, porque a camada de estado ela é super importante, né? Independente da tecnologia que se for usar ali, seja Redux, ou seja uma biblioteca tua, ou sei lá, alguma biblioteca que a gente mostrou aqui em alguns outros vídeos anteriores, bibliotecas pequenas para controlar o estado, acho que vale sim, é uma parte importante da aplicação. E o Lucas, o Chaos Doctor, nos indicou aqui essa semana a verdadeira identidade digital com o Sovereign. Então é um projeto bem legal, não conhecia aqui, que é uma camada aí em cima do blockchain para tratar ali de identidade digital. Então eu li o artigo, é bem complexo assim, porque fala bastante sobre blockchain, sobre identidade digital e algumas coisas assim, mas é uma alternativa bem legal aí, principalmente para quem está estudando o tema de internet descentralizada, que eu particularmente gosto bastante também. Então até já deixei ali nas minhas anotações para ver mais a fundo como que isso funciona, e essa é mais uma solução. Existem várias coisas aí funcionando em cima do blockchain ultimamente e é muito legal. É interessante desse artigo que ele também explica como é criada a questão de confiança, né, entre usuários, que a base mesmo da identidade na internet seria a confiança mesmo, tipo, tu vai confiar em coisas que muita gente confia, né, e como é aplicado isso dentro do Sovereign. E ele é mantido pela Sovereign Foundation, né, que é uma fundação sem fins lucrativos, né, que aumenta também a credibilidade. Ele também fala um pouco sobre certificados de internet, ele pincela algumas questões assim a ver com a identidade, assim, é bem interessante até para te saber o que é identidade dentro da internet, dentro do mundo da internet, assim, ficar por dentro. E o próximo artigo ele foi indicado pelo Álvaro, né, e ele fala das diferenças da nova versão do AMOC para a antiga, né. Para quem não sabe, o AMOC é o Advanced Message Queue Protocol, né, que é um protocolo de mensageria, né, de troca de dados via mensageria. E aí ele está falando como essa versão é diferente das anteriores. É muito interessante, assim, saber um pouquinho mais do AMOC, assim, porque ele é uma alternativa em tempos que a gente usa muitas requisições de serviços diferentes, né? E a gente não pode indisponibilizar o serviço A por causa da indisponibilidade do serviço B, né? Então eles precisam ter essa questão da sincronidade, assim, é com isso que a mensageria e que o AMOC se preocupa, né? Então, basicamente o artigo ele fala um pouco sobre como era o uso anterior da versão anterior da biblioteca e como está sendo na nova, né? Então, vale a pena dar uma olhada ali para se atualizar. Então, ele tem uma parte de novidades da versão 1.0. Aí ele vai listando as novidades ali. E é um artigo bem interessante, fala a questão do transporte de dados, fala a questão da integridade e outras coisas. É legal, ele até cita ali, né, acho que o RabbitMQ acho que é o principal, né, software que usa isso aí. Mas o que eu achei mais, que todo mundo tem que prestar bastante atenção, se usa essas soluções, é essa diferença de versão, né? Então, inclusive, soluções da Amazon que usam esse serviço de mensageria e o próprio RabbitMQ já estão se baseando nessa versão 1.0, que é um pouco diferente. Então, se vocês utilizam aí ou querem utilizar, já se preparem para fazer da maneira nova aí que essa versão 1.0 traz. Isso aí. E o Álvaro também indicou um artigo aqui falando sobre funções callback no JavaScript. Então, um artigo introdutório, assim, né, que na verdade sempre é relevante, tá? Porque no dia a dia, principalmente para quem está vindo de outra linguagem ou para quem está entrando no mundo front-end, não viu exatamente como que funciona as entranhas do JavaScript, acaba se confundindo ali como que funcionam os callbacks. E se a gente for parar para pensar
desde 2015, ali, quando entrou as novas funcionalidades de JavaScript, né? Acabou na outra versão entrando a parte de async await, a gente também tem promise. Então fica tudo meio misturado, assim, e no final das contas acaba que as pessoas não entendem como que funciona o callback, mas isso é importante ainda de entender, né? Mesmo que a gente use async await nas nossas chamadas de função, a gente tem que entender que o que está acontecendo ali é assíncrono e tem que voltar um pouquinho atrás e entender como que funcionam as funções de callback, que isso vai inclusive ajudar aí no entendimento de como que funcionam as coisas novas. É interessante desse artigo que ele é bem escrito uma linguagem bem acessível, assim, né? E o intuito dele, que nem ele cita no texto ali, é atingir o público que está começando, assim, que ainda não tem não tem esse conhecimento, assim. Então é um bom lugar para começar, assim, esse texto sobre os callbacks, ele é bem interessante mesmo. E agora chegamos àquele momento mais humorístico, que é o momento de dar risada aqui nos nossos artigos da comunidade, onde a gente fala da tirinha da semana, da Comic Strip. E essa tirinha aqui fala mais uma vez aí também, né, uma sátira com o mundo front-end, mas é sempre legal, né, fazer isso. Então aqui tem duas pessoas conversando, né, e a desenvolvedora fala ali, eu estou começando um projeto grande de front-end aqui, é um projeto muito grande mesmo, eu estou muito empolgada, já comecei a pensar aqui sobre o novo design desse sistema, como que vai ser, então eu vou criar uma base de código HTML e CSS reusável aí, com vários módulos, vou fazer tudo do zero. E depois disso tudo vai poder ser usado em todos os sites, né? E, bom, isso vai me tomar algumas semanas para construir, mas depois vai ser super flexível para usar. E aí a outra pessoa meio que joga um balde d'água ali, né? E diz, tu sabe que tu podia fazer tudo isso aí comprando um template por $30, né? Só escolhe lá a cor e deu, tá pronto. E aí ela diz, por que tu sempre acaba com a minha diversão, né? E aí ele termina dizendo, bom, essa é a realidade aí de código. A fria realidade, né? Às vezes a gente quer reinventar a roda numa coisa que já existe. Imagina quantas horas ela ia trabalhar nisso e quanto seria o custo, né? Se ela podia só pagar $30 e ter a solução. Então tá, pessoal, e com essa bela tirinha engraçada, a gente encerra aqui mais uma edição da série Artigos da Comunidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não esqueçam de se inscrever no canal aí para poder acompanhar os nossos vídeos, clicar no sininho para ser notificado das novidades e também conferir os nossos produtos lá na loja que estão bem legais. E um agradecimento especial também aos 11 colaboradores dessa edição e até a próxima. Falou!